muitos ensinamentos. Afinal, estamos com uma pessoa que chegou em Brasília e fez história. Já vou convidá-lo e apresentá-lo, claro. Estou aqui com ele, Sérgio. Vou ler seu nome corretamente, que até perguntei como era a pronúncia. Okay. Sérgio Luiz Viotti, ele que é sócio-diretor da empresa Viotti Corretora de Seguros e conselheiro e também ex-presidente aqui da CDL, de 1989 a 1991. E ex-diretor e conselheiro da Fundação. Sérgio, seja muito bem-vindo. O senhor já tem história aqui na CDL, né? Muito obrigado. Conheço a casa, respeitosamente, muito carinho por ela. E aqui a gente fez grandes coisas para essa casa. Colocamos tijolos também na nossa gestão para fazer essa suntuosidade que hoje é a CDL. E que tem colhido muitos frutos desde que vocês que iniciaram e que estiveram à frente acreditaram na grande potência que era a união de empresários e pessoas que fazem. Conta um pouquinho dessa história de quando você chegou aqui na CDL e nessa grandiosidade, como o senhor disse, que hoje você pode ver por aqui. Eu cheguei da CDL 2 anos antes de ser eleito presidente. Eu cheguei como diretor na gestão do nosso saudoso Joel Campanati e fizemos um trabalho no SPC, eu era diretor do SPC, e no final da gestão me convidaram para me candidatar a presidente. Aliás, eu tenho orgulho de ser o presidente mais jovem desta casa. E, na ocasião, eu aceitei o convite e fomos para um desafio. O Campanati, ele vinha de uma gestão do Luiz Roberto, também magnífica, uma gestão muito boa, e houve uma depuração da CDL, porque naquele tempo tinha o quê? Eram com fichas e era muito fácil desaparecer essas fichas e, consequentemente, limpava o nome de muita gente. Já me contaram a história de por que era ficha suja, porque sujava os dedos para passar. Isso. Eu estou aprendendo um pouco da história do comércio e do varejo aqui com vocês. Aí a gente começou, o Joel comprou a gestão dele, os primeiros computadores, aquele CID Informática, e daí a gente começou. Daí eu dei continuidade, e na minha gestão, o primeiro desafio nosso era dobrar o número de associados, tinham 600 e poucos associados, e passamos a 1.300 e poucos associados. Consequentemente, a sede aqui da CDL era um pouco acanhada no setor comercial sul. Aí, na minha gestão, compramos a sede no setor de rádio e TV Norte, que até hoje está lá, me parece locado para a federação. E, na ocasião, foram 16 salas, ou seja, 545 metros quadrados. Na ocasião, não se priorizava a garagem, né? Então, só comprou-se as salas. No decorrer da construção, entendemos que a gente não precisaria de 16 banheiros. Aí eu fui, na época, era em colo, e trocamos os 16 vasos sanitários, pia, caixa, aqueles acessórios de banheiro, por 9 vagas de garagem. O senhor já trouxe essa visão diferente, sabendo que vocês iriam precisar pela localização. Precisaria. E trocamos pelas garagens. Depois, na hora de chegar ao habite-se, o bombeiro não deu habite-se porque não tinha os banheiros que tinham coisa. Ou seja, aí eles tiveram que fazer os banheiros para depois completar o habite-se, e assim nós ganhamos aquelas vagas de garagem praticamente de graça. E teve que fazer o banheiro, ganharam o banheiro, ganharam o banheiro e as vagas. Senhor Sérgio, o senhor contou como o senhor iniciou, né, com a CDL, a sua história aqui fez muita diferença para o que hoje é a CDL, mas eu queria voltar lá atrás na sua história, o jovem Sérgio, antes de chegar em Brasília, como foi a sua família, já tinha um pouco dessa visão empreendedora e essa qualidade, né, que o senhor veio fazendo tudo diferente e hoje consegue colher bons frutos. Então vamos voltar à sua história. Quem era o menino Sérgio? Sérgio Viotti nasceu na próspera cidade de Caraíba. Hoje, ela está com 245 habitantes, muito pequena, um distrito do interior de Santa Catarina, perto de Chapecó, Ceará, Concórdia. E aos 9 anos de idade, eu tive que sair de casa para poder estudar. Aí fui a primeira em Vargem, na casa de uma tia, por causa da minha pequena idade. Depois eu fui a Concórdia.
Depois eu fui a Curitiba e lá eu me engajei, comecei a trabalhar para o Grupo Slaviero. E foi onde aconteceu a grande mudança da minha vida. Por quê? O diretor-presidente do Grupo Slaviero, ele era apaixonado por contabilidade. E eu, modéstia à parte, sabia fazer, fazia bem feito e bonito. Fazia aquela existência e tudo. Eu caprichava mesmo. E ele tinha admiração por aquilo. E era assim, antigamente era um trabalho que tinha que ser ainda mais minucioso pela falta de tecnologia, né? Sim, era tudo bração. E daí, um dia, eu estava passando dentro da empresa, ele pegou e me chamou. E ele falou o seguinte: vem cá, eu gosto do seu trabalho. Eu falei: muito obrigado. Aí ele disse: você quer ser um pequeno empregado de uma empresa grande ou quer ser um grande empregado de uma empresa pequena? Eu falei: a segunda opção. Mas por quê? Bom, porque lá eu tenho a chance de desenvolver a empresa e crescer junto com ela. Aí ele falou: então, me acompanha. Fomos até a sala dele e ele me fez o convite para vir a Brasília. Na época, eu ganhava 4.500 patacas da época, não lembro o que era. E ele me propôs a 16 mil para vir a Brasília. Na hora eu concordei. Aí eu vim a Brasília, fiquei aqui, a princípio, uma semana, voltei. Aí ele disse: você vai agora para lá e vai ficar 2 meses, depois você volta. E nunca mais me mandaram a passagem de volta. Só ficou por aqui. E você contando um pouco, até essa sua chegada, né, que eu acho importante, mas uma coisa que já me chamou a atenção, você ainda era jovem, e por que você aceitou o desafio? Você sempre gostou de desafios? E uma mensagem, assim, que o senhor já pode deixar para os jovens que hoje, às vezes, recebem uma proposta, ficam receosos e não encaram o desafio como o senhor encarou? Olha, é muito difícil, porque os tempos são diferentes. Minha primeira televisão eu comprei em 1970 num consórcio. Hoje a pessoa já nasce assistindo televisão. Tudo era muito difícil, então você tinha que, aparecia a oportunidade, agarrar e pegar, e vou nessa. Então teve várias oportunidades. Quando eu cheguei em Curitiba, fui morar numa pensão. Nós éramos em 9 rapazes que morava junto, e tinha até gente que fumava, até umas coisas esquisitas. Umas coisas esquisitas. Mas a gente nunca pegou esse caminho, né? A gente sempre acreditou que o trabalho que seria o futuro. E eu sou filho de minha mãe era professora em Santa Catarina, no primário, né? E meu pai era comerciante. Então já tinha isso na veia do seu pai. O meu pai, na veia, já tinha o início do comércio. E eu gostava, até com 6, 7, 8 anos, eu ficava lá dentro da loja, lá e sapeando, lá e vendo. Aí, quando aos 9 anos, eu tive que sair. Você foi estudar? Fui estudar. Daí, isso dona Silvia, minha mãe, era prioridade. Um pai comerciante, uma mãe professora, vivia dentro do comércio, mas a mãe queria que estudasse. Sim, mas imagina o tamanho da cidade. Eu me lembro até um tio: Jeremias, vai mandar esses meninos estudar para quê? Vão estudar para burro. Hoje, os que estudaram para burro, meu irmão é médico famoso, lá no Rio Grande do Sul. Eu estou em Brasília, eu me acho bem sucedido. E os meus primos, ou seja, os filhos do meu tio, estão lá até hoje cuidando de porco e galinha. Nada que desmereça, né? Mas se você pegar o desenvolvimento deles, comparativo com o nosso, é difícil. As oportunidades que vocês enxergaram e agarraram. Né? E aí o senhor veio para Brasília com essa missão da Ford, da Slaviero. Da Slaviero. Eu vim para cá com a missão de consertar a empresa, que estava numa situação meio difícil. E nós chegamos aqui, eu peguei a empresa com 25 carros no estoque. No Alves tinha 40. Entreguei com mais de 200 carros em estoque. Entregamos a empresa com muito salutar. Aliás, eu saí do Grupo Slaviero, só tive praticamente o Grupo Slaviero como patrão, tanto em Curitiba quanto em Brasília, o qual eu agradeço imensamente pela oportunidade que me deram. E então, quando veio o crescimento da empresa, é uma empresa de grupo familiar, e você não tem acesso a uma diretoria, um crescimento lá dentro, né?
E com isso eu tinha aberto uma corretora de seguros com autorização do Grupo Slaveiro, que era para eles, mas eles não quiseram. Você já tinha enxergado Já tinha também uma enxergado a oportunidade proposta. dentro do nicho que o senhor estava trabalhando. Aí um dia eu cheguei à conclusão de que, ora, parece que eu sou bom para trabalhar para os outros. Se eu for mais ou menos para trabalhar para mim, eu acho que vai ser melhor. Aí foi quando eu saí e já tinha minha empresa montada e agarrei ela de corpo e alma mesmo e graças a Deus até hoje estamos aí, até hoje não mudamos de CNPJ, né? E estamos uma empresa que é muito sólida e é o que hoje eu me mantenho. E trazendo, já vou falar para você de casa, já compartilha esse link, porque o podcast só está começando e tantas coisas inspiradoras e tantas histórias aqui já foram contadas de realmente você dar esse primeiro passo e agarrar a oportunidade. Então, já compartilha esse link, porque tem muito mais ainda por aqui. Seu Sérgio, a gente estava falando, né, dessa questão de oportunidades. Quando o senhor, dentro do grupo, percebia que era uma necessidade, a pessoa comprava um carro, precisava de um seguro. E isso até hoje é cultural. O brasileiro, na sua maioria das vezes, usa esse seguro porque tem muitos benefícios. Como que você enxergou essa oportunidade e saiu de um ramo onde a pessoa comprava o carro e já tinha o serviço com autorização, como o senhor falou, para você realmente mostrar que ter um seguro, e na sua especialidade até hoje, na grande maioria de automóveis, para que a pessoa possa ter aquela segurança. A gente fala que a gente paga seguro para não querer usar, Exato, mas é sempre bom ter. Então, Sempre fala um ter. pouquinho do seu trabalho e como que você enfrenta, né, esses desafios e tantas mudanças hoje no comércio e até na forma de consumo das pessoas. O fato, quando eu cheguei em Brasília, né, que eu vim aí realmente para ficar, a primeira coisa que eu fiz foi ver a população da cidade. Tinha perto de 700 mil habitantes. E a população automotiva, 125 mil veículos do Distrito Federal. E eu cheguei a vender 450 seguros alto mês. Era muito. Tinha 8, 10 funcionários e muito trabalho. A cidade foi crescendo, a necessidade das pessoas aumentando, as seguradoras não conseguiam no mesmo crescimento, então começaram a informatizar. Então, a gente recebia computador, recebia treinamento das seguradoras para agilizar o processo. E hoje tudo é muito simples. Hoje, em qualquer lugar que você tiver, um telefone, você faz seguro, você faz o atendimento, você faz o endosso, você faz tudo que precisa com o telefone celular. Então, o crescimento foi muito rápido. E quem estava presente e aproveitou a oportunidade, hoje está rindo, está muito tranquilo. Como o senhor está rindo? Graças a Deus. Graças a Deus. Como o senhor falou, com muito trabalho, Muito né? trabalho. E nessas oportunidades que o senhor enxergou dentro desse segmento e que até hoje o senhor atua, como que você foi trazendo essas inovações para se manter em um mercado tão competitivo? Acompanhar o dia a dia. Tem uma coisa muito importante que eu acho que são essas associações, sindicato, participar, porque lá sempre tem alguém que tem uma ideia melhor que a sua. E nesse mundo, pouco se cria, mas muito se copia. Então, o que é bom, você copia. Não precisa ter vergonha disso, não. E o que não é bom, se você acha que não é bom para você, descarta e pronto. Então, é um mercado competitivo. Até 10 anos atrás, o banco não era tão agressivo quanto é hoje. Os bancos hoje estão extremamente agressivos. E algumas companhias que não acompanharam ficaram pelo caminho. O Brasil já teve mais de 100 seguradoras, hoje tem perto de 20. Não que vão à falência, porque uma engole a outra, que é a agilidade e rapidez com que o mercado se sustenta. E trazendo essa questão que o senhor falou, né, acaba que muitas dentro do mercado vão se perdendo. Como que o senhor faz para manter, falando em equipe, manter sua equipe motivada? Hoje, os consumidores, principalmente que buscam esse tipo de serviço que o senhor oferece, eles querem um atendimento de qualidade, querem atenção. E como que o senhor faz essa fórmula mágica para manter a sua equipe motivada, treinada e tendo toda a parte comercial que é necessária, mas tendo esse atendimento personalizado para o cliente que busca isso? Olha, chama-se credibilidade. Eu tenho clientes
poucos, mas ainda fazem questão de querer pagar com cheque. Não existe mais o cheque praticamente. Então, eu estou há 40 anos no mercado de seguros. Isso gerou muita credibilidade. Eu não tenho, graças a Deus, não tenho nenhum processo de jeito nenhum contra a minha empresa, contra alguma coisa. E a minha clientela veio de indicação. O amigo indicando o amigo indicando É o amigo. marketing boca a boca. Boca a boca. Então, primeiro veio a família toda, depois a família do parente, depois a família do vizinho, depois a família do amigo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado pelo seguinte: se eu perder um cliente, possivelmente eu vou perder 5 ou 6, porque aí vai embora a família inteira. Então, às vezes, você tem que abrir mão da quantidade, mas preservar a qualidade. É aquele cliente fiel, né? Aquele cliente fiel. Então, eu mesmo ligo para o meu cliente, eu converso com ele, eu negocio com ele, do jeito que ele quer pagar, eu faço. Eu quero tirar um cheque, não tem problema nenhum. Eu vou lá na casa dele, pego o cheque, boto no bolso, deposito na minha conta e pago seguradora diferente, que a seguradora não aceita mais. Então, é fidelizar outro cliente. E antes de perder antes de ganhar não perca um. Fique com o que você tem e tente crescer. Gostaram, anotaram aí essa mensagem, né? Muita gente, é aquela brincadeira, melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando. Então, isso. é bom você cuidar daquilo que você já tem, porque como o senhor falou, né? Você cuidando bem daquele cliente, ele com certeza vai te indicar outros que também podem fidelizar. Essa história toda, né, da sua vida e do sucesso dos seus negócios, fez você sentir vontade, mesmo antes de mais, de ajudar pessoas. E uma coisa muito curiosa da sua história, né, que a gente recebeu todo o seu material e que eu acho que todo mundo precisa saber, é essa sua preocupação em ajudar o próximo. E dentro da Fundação CDL, essa entidade que é ligada aqui à CDL, que tanto tem feito, mas que o senhor também lá atrás plantou uma sementinha. Fala um pouquinho desse trabalho que o senhor desenvolveu. Tem curiosidade sobre almoços aí? Eu quero saber. Teve. Curioso isso. Nós estávamos numa convenção em Belém do Pará. E lá, não sei o quê, a comida típica tem que ser o pato tucupi, não sei o quê, e vamos comer pato tucupi então. Fomos almoçar, na ocasião minha esposa, muito curiosa, foi lá para a cozinha e resolveu ver como é que era feito aquilo. Era do Paraná, eu sou de Santa Catarina. Tem nada a ver com... Não sabia nada daquilo. E aí, fomos lá, não sei o quê, e quando voltamos, eu tinha uma chácara aqui no Parkway, e até criava lá uns patos, galinha, tinha um pouco de tudo lá. Um dia ela falou, vai lá, pega um pato e vamos experimentar fazer aquele pato tucupi. Que eu aprendi lá em Belém do Pará. Tá bom. Aí fui lá, primeiro limpei, arrumei tudo direitinho, entreguei para ela. Nada de ver que aquele pato até que ficou bom. Ela aprendeu bem. Aprendeu bem. Passou uns 3 meses, aí ela falou, vamos fazer outro. Aí convida umas pessoas lá do CDL. Tá bom. Aí fizemos, convidamos acho que 5, 6 casais, e todos ficaram muito admirados assim, com a qualidade e o paladar da comida. Eu tô ficando com água na boca, gente. Ele falando desse pato aqui. Aí passou mais um pouco. Vamos fazer outro, vamos. Aí já veio umas 15 pessoas. E fizemos lá o pato e todo mundo adorou. Aí minha filha Morgana, na época devia ter uns 11, 12 anos, ela pegou e falou, pai, você faz essa comida aí, eu vejo que ninguém paga nada e ninguém dá nada, ninguém faz nada. Eles podiam fazer uma doação, daí o senhor dá para os pobres o que eles doarem. Aí veio a ideia da gente fazer, convidar a Fundação CDL, né, e pato primeiro para mais ou menos 80 pessoas, e pedir cobertores. Eles me entregaram cerca de 2.000 cobertores. Uau. Aí eu peguei esses cobertores, repassei para a Fundação, e a Fundação deu destino desses cobertores. E assim, no ano seguinte, eu fiz novamente, e durante 8 anos eu fiz. E a gente recolheu mais de 25.000 cobertores,
Eu não recordo, mas entre 15 toneladas de produtos de gêneros não perecíveis. Uma quantia em dinheiro que eu não sei, porque aí o pessoal da fundação, eles brincavam lá, faziam um bingo, e enquanto ia rolando a festa, porque começava 11 horas da manhã até 5 horas da tarde. Mas não era só um almoço. Tinha cachaçinha da amizade, tinha o aperitivo, tinha o almoço, depois tinha sobremesa, depois tinha o licor, depois tinha o cafezinho. Até no almoço o comerciante sabe fazer, né? Não era apenas um almoço. Não era só o almoço. Era o evento do dia, né? Assim, cada um dava o que queria. Eu estipulava, eu quero 3.500 cobertores. Eu não sei como eles se cotizavam, mas no dia estava uns 3.000 cobertores. Aí a gente recolhia aquilo tudo e entregava para a fundação. E eu fiz isso durante 8 anos consecutivos. E aí a fundação tomou fôlego, né? Começou a aparecer. E desses almoços, depois da gestão quando o Vicente Stevanato, ele assumiu o cargo, e aí ele perguntou quem é que patrocinava aquilo, né? Eu falei, quem patrocina sou eu. E não era barato não aquilo. Então todas as mercadorias a gente mandava vir de Belém para cá, ou do Acre. Todos os produtos nativos da região. Por isso que era tão diferente. Você já matou um pato? Não, nunca matei um pato, mas estou com vontade de comer o pato do tucupi do senhor agora. O bicho é duro, para depenar, para cortar, dá um trabalho que você não imagina. No último, eu matei 60 patos. Aí o que a gente fazia? Porque ele tem muito osso. Então a carcaça dele, eu distribuía para uma entidade nada estrutural para fazer sopa para criança. E aproveitava coxa, sobrecoxa, asa, peito, nas partes nobres da ave. Então, no último, foram 60. Foram 3 dias de trabalho. Esse almoço, eu parava a empresa e a gente levava uma semana para preparar tudo. Deixava de ser Viote corretora de seguro e ia ser Viote pato tucupi. E assim, os associados, empresários, eram convidados e eles faziam as doações. Inclusive, no primeiro que eu pedi doação, até aconteceu um fato cômico. Teve um participante que chegou e levou um cobertor elétrico. Ele pensou que era para mim. Eu recebi o cobertor, agradeci tudo. Aí, na segunda-feira, eu procurei ele na empresa dele. Falei, acho que tem um mal-entendido aqui. Isso aqui, eu penso que você levou para mim, mas não é para mim, não. É para doação. É para doação. Então, eu queria te devolver, se não se sente ofendido, e troque. E troque por cobertores normais. E assim ele fez, ele mandou 100 cobertores. Outro caso curioso também, uma entidade lá do Núcleo Bandeirante, eles pediram 100 cobertores. E eu mandei 100 cobertores. Aí passou 15, 20 dias, recebi uma ligação para ir buscar os cobertores. Mas, poxa, vocês pedem agora querem devolver? Não, mas eu tenho uma explicação. Qual que é? Você mandou 100 cobertores de casal. Aqui só tem criança. Nós cortamos ao meio, fizemos 200. Nós precisamos de 100 e estamos devolvendo o que não tem necessidade, o que excedeu. Então, umas passagens assim, né, que a gente enfrentou, mas foi tudo muito gratificante. E, assim, falando dessa história e dessa semente, né? A gente vê o trabalho que a Fundação hoje faz, e o senhor comentou também, da importância de estar unido em uma entidade onde as pessoas juntas, elas crescem. Então, essa ligação entre a CDL, que traz todo esse corpo, com diversos empresários, comerciantes, varejistas, que estão realmente preocupados em se unir para crescer. E a gente vê isso acontecer aqui no Distrito Federal. Inclusive, a gente sempre faz o convite para as pessoas que ainda não fazem parte aqui da CDL. Eu tenho tido essa honra de apresentar esse podcast hoje sem o Marcelo, mas a gente sempre fala, cada podcast é um grande aprendizado, porque a gente percebe como vocês que estão aqui associados gostam de crescer juntos, se unir. Como você falou, nada se cria, a maioria se copia e vocês juntos têm feito essa diferença.
Então, você que ainda não é associado, aproveita. Aqui na CDL ainda tem espaço para você se conectar com pessoas como o seu Sérgio, que, como vocês estão vendo, fez e ainda faz muita diferença aqui para o comércio e para o varejo e ajuda muitas pessoas. Essa conexão entre empresários e pessoas como o senhor que tiveram essa ideia de se unir para fazer a diferença, não só no cunho comercial, no crescimento da empresa, mas também o bem para os outros. O que você acha que isso fica de legado? Foi sua filha que deu essa ideia sem saber, mas o que você acha que fica de legado para essas novas gerações? Primeiro, se você se propõe a fazer alguma coisa, seriedade faz bem feito. Porque se você fizer bem feito, você se cobra para que o ano que vem você melhore. Que o próximo passo que você vai dar, você se supera. Então, isso é importante. Esses almoços que foram feitos com muita alegria, nunca a gente chegou a querer vender isso aí, muito pelo contrário. Teve, inclusive, políticos convidados para ir nesses almoços e eles foram. Mas o convite era o seguinte: você vai como fulano de tal, você não vai como senador, você não vai como deputado, você vai como fulano de tal. Entendido? E isso, graças a Deus, sempre foi respeitado. Então, nunca saiu candidatura partidária, nada. Sempre foi respeitada essa vontade que a gente tinha de fazer, porque você está, quando eu era presidente, você está em evidência, então é natural que você esteja numa sociedade e você convive com essas pessoas. Então lá estiveram vários políticos famosos, grandes políticos de Brasília, mas nunca se misturou as coisas. Aqui é solidariedade. A política você faz lá fora. Aqui dentro não se mistura. E sempre foi respeitado. Há uma passagem, inclusive, também, muito estranha. Numa ocasião, um associado e amigo, Talal, porque eu aceitava todas as doações. Ele mandou um caminhão de coisas. E dentro desse caminhão tinha muitos sapatos que tinham um pé. E, na ocasião, a presidente era a Jane, e ela descobriu que lá perto de Lusiânia tinha uma entidade de pessoas que tinham amputado perna. Para que eles precisavam de dois pés de sapato? Precisava só de um. Precisava de um. Levamos, quando a gente achava que ia jogar fora, levamos lá e eles receberam aquilo com o maior carinho. Você vê, quando você está conectado com as pessoas certas, eu, por mim, aquilo ia até descartar, né? Não, porque lá vai precisar. Pegamos todos aqueles que não formavam par e levamos para lá. E deu uma destinação, acredito que certa, para aquilo. E que ajudou muitas pessoas. O que parecia nada virou tudo para aquelas pessoas. Né? O senhor comentou um pouco dessa questão política e a gente sabe da importância de uma entidade, uma associação, um grupo que defende causas e interesses daquele grupo. A CDL hoje tem esse papel, mas tem uma questão na sua história sobre esse relacionamento em um projeto de lei. E eu queria que você falasse não só dessa história, mas da importância realmente de ter uma entidade como a CDL defendendo esses direitos, participando de articulações, contribuindo sempre que possível para defender uma causa para o que venha a ser melhor para os comerciantes e varejistas. Essa foi uma parada dura, como se diz. Num determinado momento, juntou-se o Sindicato dos Comerciários com o senador da época, Maurício Correia. E eles, não sei quem foi iluminado, que resolveram criar um projeto de semana inglesa. Como é que seria isso? O comércio abriria 8 da manhã, trabalharia até meio-dia, fecha para o almoço, das 14 às 18. Inclusive supermercado e shopping fecha. Ninguém vai para shopping, não. Sábado, das 8 ao meio-dia. E fecha tudo. E aquilo começou a nos incomodar. Intrigante. Intrigante. Caramba, mas se isso pegar aqui em Brasília, nós somos um modelo. Isso vai para o Brasil inteiro. Não pode acontecer isso. Aí a gente começou a movimentar com o
o Sindicato do Comércio Varejista, com a Associação Comercial, e começamos a trabalhar aí, mas não tivemos muito sucesso, não. Aí, na época, não tinha Câmara Legislativa, era a comissão do DF no Senado. E lá, a gente perdeu por 11 votos a 2. Votaram contra senador Meira Filho, que era de Brasília, e Edson Lobão, do Maranhão. Todos os outros? Todos os outros a favor daquilo. Da semana inglesa. Da semana inglesa. Eu fiquei desesperado. Gente, e agora? O líder do Senado, do governo no Senado na ocasião, era o ministro Jarbas Passarinho. E ele já tinha estado na empresa que eu trabalhava, da Slaviero, comprando carro. E eu conversei um pouco lá com ele. Vou procurar esse cidadão. Quem sabe ele me ajuda. Aí eu fui lá, procurei ele, contei a história. Ele ficou meio assim, passou 5 dias, ele me chamou, vem aqui que eu quero ouvir essa história. Aí ele já não estava mais sozinho, já estava ele, tinha o Edson Lobão, tinha o Meira Filho, tinha o Rodolfo Tito de Goiás, enfim, tinha lá uns 8 senadores. Que memória o senhor tem, hein? Lembra do nome dos parlamentares? De que ano foi isso? 1990. Tá vendo, gente? A chave do sucesso é ter memória, porque ele tá contando as histórias, os olhos brilham. Eu sempre falo que a gente aprende muito e eu amo escutar histórias que a gente vê os reflexos aí hoje. Continua, porque tá bom. Aí ele me fez contar a história 3 vezes. Aí esses senadores, mas, Gonzalo, como é que ele faz um projeto desse? Aí o Jarbas Passarinho ligou pro Maurício Corrêa. Vem cá, tira esse troço daí. Não quero. Vou tirar isso e vamos levar para casa para votar. Aí que começou o trabalho árduo. A cidade começou a tomar conhecimento, a imprensa principalmente, praticamente todo dia eu estava no rádio, na televisão, era revista, e pá, aquele negócio, uma loucura, uma correria. E Senado, e Câmara, e Senado, atrás de senador, tá? E até um fato curioso. Uma manhã, nós estávamos no Bom Dia Brasil, eu e o senador Maurício Corrêa. Quem estava entrevistando era o nosso grande jornalista Alexandre Garcia. E a coisa começou a esquentar. Um debate. Foi quase um debate. Não, Alexandre, esse cara é senador, tá? Ele quer botar uma fábrica de vagabundo em Brasília, porque na minha terra quem não trabalha é vagabundo. E aí ele vai parar nossos comerciários, tá aí. Não voou nenhuma cadeira por lá, não? Na época, então tá bom, sem cadeiras. Negócio com muito respeito, não sei o quê, mas eu estava louco de bravo com aquilo. Porque o senhor sabia como isso iria impactar. A consequência que aquilo, desemprego, imagina, você... não, porque pode criar vaga de emprego, porque vai contratar para pagar hora extra. Você tem que fechar, vai pagar hora extra para quê? Você diminui, né? E o consumo do Distrito Federal, ele sempre foi numa crescência, a gente percebe. Se tivesse acontecido isso em 1990, foi o ano que eu nasci, eu nem teria visto o comércio como é hoje. Pois é. Mas calma, a gente ainda tem o final da história, eu quero saber. Nesse debate, Alexandre Garcia, Maurício Carvalho e o senhor Sérgio Viotti. Conte-me mais. Aí fomos, aí começamos a trabalhar no Senado. Aí a gente conseguiu 57 senadores. Com 54 senadores, você desfazia o que eles tinham feito na comissão do DF. E aí a gente conseguiu. Pegamos a assinatura de 57 senadores, graças ao Jarbas Passarinho, Rodolfo Tito, Edson Lobão, Meira Filho, principalmente, que cedia o gabinete dele, virou uma extensão da CDL. E nesse dia da votação, eu entrei com uma pasta da CDL em punho aqui, e no lado foi feito aquele corredor polonês que se chama. Então aí tinha uma pessoa na frente que ia filmando. Então eu levava tapa na cabeça, chutava minha perna, para ver se eu tinha alguma reação violenta para, em cima disso, truculenta, não sei o quê. E fomos e desaprovamos
aquela atitude da comissão do DF. Como consequência, naquela noite eu tive que sair escondido no carro da Terezinha Meira Filho, filha do senador Meira Filho. Porque lá estava o sindicato, inclusive o sindicato dos bancários de São Paulo, vieram para cá para ajudar o sindicato aqui. E de manhã eu era homenageado em frente à minha casa. Sérgio Viotti, capacho de empresário. Sérgio Viotti, Paulo Godard, empresário. O senhor tem história mesmo. Na sua casa tinha até grito de guerra. Aí o que acontece? Falei com o ocasião era o Sérgio Lavieira, o meu chefe aqui. Falei, Sérgio, eu vou pegar 6 horas da manhã, em vez de vir aqui para a empresa, eu vou lá para o setor de indústria. Aí eles ficam me xingando aqui, mas ninguém fica ouvindo nada, né? Aí uma hora eles devem cansar e vão embora. Mas foram 2 semanas desse jeito. Aí não sei como é que eles sabiam que eu não estava lá dentro, que eu tinha subido, e aí pararam. Mas foi difícil, foi uma batalha. E com isso, o Brasil todo ganhou. O Brasil todo ganhou, porque já pensou, se aquilo fosse aprovado, inclusive eu fui convidado pelo próprio Maurício Correia para ir no gabinete dele. Aí ele chegou, me cumprimentou, eu quero fazer uma aposta contigo. Vamos deixar 90 dias. Daqui a 90 dias eu faço um outro projeto para desfazer isso. Senador, que é isso? É claro que não. Não vou deixar passar e pronto. Mas porque você precisa entender que tem outro lado, não sei o quê, o laboral ele ganha salário. Ele precisa de emprego. Ele não precisa ficar em casa passando fome, não. Ele tem que trabalhar. E hoje a gente percebe o impacto porque quando a gente fala, né, de principalmente funcionamento do comércio, impacta não só a geração de empregos, mas também a economia. Aquela pessoa que está indo consumir aquele produto e que efetivamente faz a economia do DF rodar. Então, a gente teve aqui uma aula sobre a história e os impactos que isso, né, esse trabalho que você e toda a equipe que estava envolvida fez para que não acontecesse. É um fato curioso, porque eu acho que eu nem consigo imaginar, seu Sérgio, como que teria sido se isso tivesse sido aprovado e como seria hoje o consumo e o comércio aqui no DF e no Brasil, né? Eu diria que a prosperidade não chegaria aqui. Assim como um comércio pujante que é Brasília. Você imagina uma churrascaria fechar sábado e domingo? Gente, supermercado fechar na hora do almoço? Uma casa de carne especializada, aquela pessoa que gosta de fazer um churrasquinho dele no fim de semana. Bom, você tem que correr tudo. Durante a semana você está trabalhando, você não tem tempo de sair para ir fazer as compras. Quando você tem tempo, está fechado. Então é uma loucura, coisa insana, eu diria até. A questão disso, eu acredito que mais foi um marketing político, né? E viu uma situação que repercutiu, porque também é o seguinte, na ocasião, a CDL não tinha dinheiro, a CDL era uma pequena empresa, a CDL era uma entidade que vivia de doações. Como que a gente circulava isso na imprensa e na televisão para tentar convencer a população que aquilo não era bom, aquilo não era ruim para a pessoa, para o comércio, para tudo. Então, eu trocava como Ponto Frio, Casa Bahia, Riachuelo. Olha, faz o seguinte, me dá 3 inserções da sua propaganda que a gente roda a defesa contra a semana inglesa. Então, os espaços da televisão eram trocados. Era a doação das empresas que trocavam, em vez de fazer a propaganda da empresa, doava aqueles 30 segundos para vincular a semana inglesa contra a semana inglesa da CDL. A importância dessa união dos empresários fez diferença desde sempre, né? Eu tenho uma curiosidade que não estava na sua história, mas a sua família. Você falou um pouco da sua esposa, junto com o Pato, falou da Morgana, sua filha, que teve essa ideia, mas a sua família, como ela está envolvida hoje também nos seus negócios e a importância dessa união desde o início para hoje o senhor e a sua empresa serem o que são? A minha família, graças a Deus, é muito abençoada e muito bonita. E a Nayana, mas eu vou começar pela Nayana mais nova. Aí ela pegou e fez
a, ao CEUB aqui em Brasília, fez Direito, e foi para São Paulo fazer uma pós-graduação. Aí ela fez 2 pós-graduação, aí ela optou por fazer uma pós-graduação no Direito Tributário. E aí ela foi fazer essa pós-graduação do Instituto Ives Gandra. O Ives Gandra, ele é o senhor tributarista do Brasil, né? E aí ela foi lá, trabalhou um pouco com ele, daí ele fez uma indicação para ela de um determinado escritório de advocacia e direito. Então ela cuidava a parte financeira, parte tributária, ninguém mais menos que Ambev, Porto Seguro, Atacadista Martins e mais 2 indústrias lá de São Paulo. Aí ela casou, mudou para Goiânia e continuou trabalhando no escritório de advocacia e já há 6 anos. Nesses 6 anos, ela foi 2, 3 vezes para o escritório de São Paulo, né? E mora em Goiânia, casou com o superintendente, o diretor superintendente do Porto Seco, lá de Anápolis, e mora em Goiânia. A outra, Morgana, ela... Aqui teve a ideia da doação dos cobertores. Morgana. Ela também começou Direito, mas depois ela quis trocar para Comunicação. Hoje ela é chefe da comunicação do Ministério de Minas e Energia, atende diretamente com o ministro e vive para cima e para baixo nesses eventos que acontecem aqui no Brasil, inclusive esses de ecologia, ela coordena isso. Então, com isso, as 2 me deixaram órfão. Nenhuma quis seguir os passos do pai. No início, no começo da carreira, é claro, né? Elas me ajudaram. No começo elas também não tinham o que fazer. Olha, eu quero que vocês venham aqui para ver como é duro ganhar dinheiro. Como é difícil. Aí eu trouxe um sobrinho meu lá de Santa Catarina, que o meu irmão faleceu, veio a óbito. E um rapaz de 17 anos lá, ele não tinha futuro nenhum. Aí eu fui lá, peguei ele, trouxe. E ele ficou 6 anos trabalhando comigo. Aí ele passou no concurso da Caixa, daí saiu. Depois ele passou para a Previ, era chefe do parte de informática da Previ. Saiu, hoje ele está trabalhando em casa, mas está ganhando um pouco de dinheiro e está indo muito bem. Então, assim, essa que é a família. E trazendo, você fala, né, assim, você também deu oportunidades para suas filhas, mas hoje a gente vê tantos jovens que, diferente das suas filhas, não têm esse histórico familiar já de um empreendimento, de empreender e de trazer essa visão de um futuro para que Brasília tem um pouco dessa cultura, né, de concursos, assim como você falou. Você trouxe seu sobrinho, ele passou no concurso e Brasília tem um pouco disso. O que você falaria para os jovens empresários, empreendedores ou que estão aí desesperados para enxergar uma oportunidade? O que você falaria para eles, assim como foi a sua história do jovem que saiu lá de Caraíba para... Eu morava no centro de Caraíba, tá? Na cidade de 245 habitantes. Você morava no centro. Esse fato, era a mesma rua que era Bem-vindo, era o Até Logo, né? Isso. Eu brinco que a cidade da minha família era assim, a mesma placa. Seja bem-vindo, era a mesma do Até Logo. Volte sempre. Oi, seja bem-vindo, boa viagem. Me fala um pouquinho... Mas, eu acho o seguinte, Brasília é uma cidade tão pujante, tão cheia de vida, né? Que a pessoa, prestando um pouco de atenção, ele vê oportunidades. E pela própria pujança da cidade, se você fizer uma coisa bem feita, com amor, se dedicar, com vontade, não é aquela, eu sou empresário, eu estou rico. Não, vai ficar rico para depois dizer que eu sou empresário. Tem tanta oportunidade por aí, que às vezes eu estou com 70 anos e ainda tem horas que eu me motivo a começar uma coisa diferente, porque... estou vendo aqui na frente que tem futuro. Então, pense com atenção, preste atenção, estude, não vai assim, porque eu tenho dinheirinho, vou abrir qualquer coisa e vai dar certo. Não, veja o mercado, pesquise o mercado, vê se tem, quantas empresas tem nesse ramo, se você está perto, está longe, né?
eu aprendi com até associado do CDL, ele falou, loja de calçado, se tem mais de 50 mil pessoas perto, pode abrir que ter certeza que vai ter sucesso. 50 mil pessoas para caber uma loja de sapato. E grande. Então, as oportunidades estão aí girando. Quem tiver a visão de pegar dele e se dedicar, tem espaço. Brasília tem espaço. Olha, e eu sempre falo que esse momento, para mim, é triste, porque eu vou olhando o tempo, a gente já está há mais de 50 minutos conversando, passou muito rápido. Eu sempre falo que quando eu não olho no relógio, porque a minha equipe técnica fica falando o tempo, para a gente não ultrapassar o tempo, mas quando eu não olho, quando eu vejo, o tempo voou. E foi muito, muito bom ouvir a sua história e saber que realmente as oportunidades que o senhor enxergou, você abraçou e que hoje, como o nome do podcast ele traz, né? Você faz e fez muita diferença para isso. Seu Sérgio, muito obrigada por tantas histórias, por tantos ensinamentos, e eu tenho certeza que esse podcast vai inspirar muitas gerações. E eu sempre falo que os amigos assistem para saber pedacinhos da história que não sabe. A gente já descobriu de gente que dormiu dentro da caixa d'água. Então, aqui esse podcast também é um legado para que todos vocês que fizeram parte da história da CDL. Então, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a gente ainda teria muito mais para conversar, mas, infelizmente, vamos ter que deixar para o próximo, gente. Vocês ficaram com um gostinho de quero mais aqui com o Sérgio Luiz Viotti. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e a chance de falar um pouco de mim mesmo, embora eu sou uma pessoa que todo mundo me conhece. Mas muito obrigado. Eu que agradeço e espero que dê certo e que tenham gostado. Eu adorei, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. A gente se vê em um próximo episódio aqui nos estúdios da CDL. Mais uma vez, muito obrigada a todos os diretores, presidentes aqui da Câmara de Dirigentes e Lojistas que têm feito diferença na história de muitos aqui no nosso Distrito Federal. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.